Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez felizes pela oportunidade de estarmos juntos compartilhando da preciosa palavra de Deus. Tudo que você precisar, você encontra neste livro sagrado. Então busque na palavra tudo aquilo que você precisa. As respostas também para qualquer dúvida está neste livro. Leia na dependência de Deus, dobre o joelho, pergunte ao Senhor. Não tente ler no conhecimento humano, isso não traz benefício nenhum. Isso gera, na verdade, a satisfação ao inimigo e ele pode aproveitar dessa situação. Mas leia esse livro na dependência de Deus, você terá todas as respostas que você precisa. Estamos tratando do assunto, irmãos, o salvo jamais pode perder a sua salvação. E nesse contexto, irmãos, o salvo não perde a salvação em decorrência do novo nascimento. Então, vou mostrar a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, porque tratando desse novo nascimento que tem o salvo. Eu quero ler um texto, muitos conhecem a história de Nicodemos, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso de número 3, que diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem era Nicodemos? Verso de número 1, 3:1. Veja o que diz, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, era um homem de uma patente elevada. Era um homem de uma importância na nação. E este homem agora, ele vai ter um encontro com o Senhor. E ali ele faz uma pergunta. Veja o versículo de número 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele vai ter com Jesus de noite. Por ele ser uma pessoa de uma patente elevada, ele ficou preocupado que os outros iriam dizer que aquele príncipe estava procurando Jesus, então seria ruim para ele. Então ele foi escondido à noite e disse, Senhor, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus responde algo para Nicodemos, que é o verso 3 que nós lemos. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, o renascimento é uma característica, uma experiência indispensável para alguém ver o reino de Deus. Então, é preciso nascer de novo. O verso começa, na verdade te digo. Nas meditações anteriores, nas mensagens anteriores, tratamos sobre esse assunto. Na verdade te digo. O que significa esse na verdade? É como se fosse um juramento. Deus estava fazendo uma afirmação tão convicta, tão certa e séria. Ele diz, na verdade. Ele frisa isso fazendo a repetição. O assunto que ele estava tratando com Nicodemos era difícil o humano entender. E foi o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos não entendeu. Como pode um homem já velho voltar ao útero da mãe e nascer de novo? Jesus não estava falando deste nascimento. Jesus estava falando do nascimento espiritual. O que eu quero passar para você? Todo humano, ele tem um nascimento normal, o nascimento papai, mamãe, o nascimento entre dois seres humanos de sexo diferente. Esse nascimento provém de Deus, sim. Só que é um nascimento humano. Provém da vontade também humana. E Deus está falando aqui agora, Jesus está falando com Nicodemos de um outro nascimento, que é o nascimento de um salvo. É o nascimento daquele que você não pode mais perder a sua salvação. Vamos ver um versículo em João, capítulo 1, verso de número 13, que ele fala do nascimento segundo a vontade humana. João, capítulo 1, verso de número
13, diz assim, ó: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você se entrega a Cristo, é um novo nascimento. Esse renascimento vem do alto. Esse nascimento vem de Deus. Esse novo nascimento é espiritual, não tem nada a ver com o primeiro nascimento. A única coisa que tem a ver com o primeiro nascimento é que, se você não teve o primeiro nascimento, você não tem como ser o segundo. Então tem que ser um ser humano, que já nasceu, já passou pelo primeiro nascimento, para poder ter o segundo nascimento, que é o nascimento do alto. O salvo, ele é nascido de Deus, não do homem. Como é que pode perder a sua salvação? Se ele agora tem um Pai que tem vida eterna, que é eterno, porque a vida que Deus dá é eterna, porque Deus é eterno, é o único tipo de vida que Ele pode dar. Vida eterna, só esse nome, essas duas palavras, irmão, só esse substantivo com esse adjetivo, já esclarece muita coisa. Vida eterna, não é uma vida temporária, não é uma vida que pode se perder, é uma vida eterna. Vamos ver mais um texto lá no final agora, em 1 João capítulo 3, verso 9, lá no final da Bíblia. Mesmo autor João, mas agora escrevendo as cartas, 1 João capítulo 3, verso de número 9, olha o que ele diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quando tratamos sobre pecado, usamos esse verso, e aqui, na verdade, a tradução melhor seria pecar habitualmente. Então ele diz, aquele que peca habitualmente não pode pecar habitualmente, o nascido de Deus, ele não tem prazer no pecado. Então ele diz, nascido de Deus, o novo nascimento vem do alto. Ainda na carta de 1 João, capítulo 5, verso de número 1, diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo pela fé, você agora tem um novo nascimento. Esse novo nascimento vem do alto, vem de Deus, vem do céu. E o último verso aqui, capítulo 5, verso 18. Ainda João escrevendo no final da sua carta, no capítulo 5, verso 18, olha o que ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Vou pregar uma sobre o filho pródigo e vou mostrar um salvo que abandonou tudo e foi para o mundo. O que acontece com o tipo de pessoa assim? Mas o texto diz que o maligno não lhe toca? Sim, não. Se você estiver ali próximo do Senhor, o maligno vai olhar e vai ver o Senhor Jesus Cristo. E ele vê Jesus, ele não pode fazer nada com você. Saudoso pastor Gerson Rocha, ele diz, filho, fique escondido atrás de Jesus Cristo. Fique escondido atrás do Senhor, onde Satanás nunca vai poder te atingir. Mas o crente, ele tem liberdade em sair. Deus não prende, nós não somos escravizados. Quando você sai, Deus tenta te segurar, Ele tenta te segurar, mas se você insiste, Deus permite. Você saindo daquele círculo ali, o maligno vai te atingir. Mas por quê? Porque você partiu em desobediência. Ali próximo, como dizia o saudoso pastor Gerson, escondido atrás de Jesus Cristo, nunca o maligno vai nos atingir. Então, olhe, a experiência indispensável para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Você já passou por esse nascimento? Nicodemos não entendeu. Agora é a sua vez, compreenda, se entregue a Cristo, que você vai ter um novo nascimento, você vai ter um nome escrito no livro da vida e a garantia da eternidade com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, a compreender cada dia mais, ó Deus, os ensinos das Sagradas Escrituras. Não nos deixa nos basear, ó Deus, naquilo que os homens simplesmente ensinam, mas que possamos, ó Deus, perguntar ao Senhor se o ensinamento vem de Ti ou não. Fala aos nossos corações, ó Deus, ajuda cada pessoa que está assistindo e ouvindo essas mensagens. Edifica essas vidas para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.